Olá, hoje vamos falar sobre o Principado e o Dominato romanos. Nós sabemos que, após a crise da República, no segundo triunvirato, Otávio vai, em 27 a.C., alcançar o título de Augustus e reunir nas suas mãos todo o poder das províncias. Todas as três províncias que haviam sido distribuídas para os triunviros agora se concentram nas mãos de Otávio. Com isso, Otávio se torna o príncipe, ou seja, um magistrado absoluto, um magistrado que se sobrepõe aos demais por ter o poder de veto em relação aos demais magistrados. Além disso, ele tem o comando geral dos exércitos e, nas províncias, ele exerce um poder praticamente absoluto. Mas, na Itália, ele divide o poder com o Senado. Por isso, muitos autores vão designar esse período de uma diarquia, ou seja, de um governo de dois centros de poder político, já que nós temos o poder do príncipe e o poder do Senado. No entanto, nós vamos perceber que, à medida em que os príncipes vão se sucedendo ao longo desse período, nós teremos também um acúmulo maior de poderes nas mãos do príncipe, usurpando o poder do próprio Senado. Com exceção dos pretores, os magistrados vão ter as suas funções reduzidas. Alguns chegam até a desaparecer. Outros mantêm alguma função, muito mais para se manter o cargo do que propriamente uma função que tenha uma importância política relevante. Essa redução funcional vai afetar também os comícios. Primeiro, porque o Principado já está reunindo uma população muito grande. Segundo, porque não faz muito sentido reunir comícios se os poderes estão concentrados na mão do príncipe. Então, nós temos duas razões principais para que os comícios não se reúnam: a dificuldade de reunião em razão do grande número de pessoas e a certa inutilidade da reunião, porque o príncipe acumulou tantos poderes que qualquer decisão por parte dos comícios poderia se tornar, inclusive, inócua. A última lei que a gente tem notícia que foi aprovada nos comícios foi uma lei aprovada durante o período do príncipe Nerva, que governou entre 96 e 98. Nós podemos dizer, então, que essa função de aprovação de leis nos comícios, ela acaba se perdendo por desuso. Além disso, nós podemos perceber que o Principado é o período de maior desenvolvimento da civilização romana. E exatamente por isso nós temos uma estabilidade militar, uma estabilidade econômica. Roma praticamente não encontra inimigos à altura para fazer face ao seu poder militar. Com isso, nós temos um período de relativa paz, a chamada Pax Romana. Vai durar mais ou menos 2 séculos. Não significa que seja uma paz sem o uso de armas. Muito ao contrário, é uma paz armada, mas é uma paz sem grandes conflitos. O processo de dominação romana se apura nesse período. E nós vamos perceber como que no Principado haverá uma romanização das colônias, porque a cultura romana vai, aos poucos, sendo transferida a esses povos, que vão também se sentindo romanos e, dessa forma, oferecendo menos resistência à dominação. Durante o Principado, nós podemos ver toda a área do Império Romano, que é uma área bastante grande. Na parte de verde escuro, nós temos o Império propriamente dito. E na partezinha de verde claro, principalmente aqui próximo do Oriente, né, nós vemos as áreas
que Roma contesta como suas, mas que não tem o domínio absoluto ainda. Durante o Principado, a gente pode perceber que muitas das fontes que haviam no período da República permanecem, mas surge uma outra fonte muito importante, as constituições imperiais, ou seja, as normas formuladas pelo próprio príncipe. Então, nós teremos a manutenção dos costumes, que continuam sendo fontes utilizadas, embora agora em menor importância, já que o direito se volta muito para a análise de fontes escritas. Nós ainda temos algumas leis comiciais, sendo que a última lei que nós conhecemos, pelo menos, né, ela vai datar aí no período entre 96 e 98 a.C., durante o governo do príncipe Nerva. Nós ainda teremos os editos dos magistrados, mas aqui é muito importante salientar uma mudança nos editos. Durante o governo do príncipe Adriano, nós teremos uma compilação de editos. O príncipe Adriano ordena que um jurisconsulto, Salvio Juliano, faça uma grande compilação de editos. A intenção dele era evitar que houvesse um uso muito acentuado do poder por parte dos outros magistrados. Ou seja, como uma maneira de controlar o poder dos demais magistrados e, assim, exercer uma predominância sobre ele, Adriano ordena que se faça essa compilação. Além disso, a gente pode perceber que os editos tinham uma relativa continuidade, principalmente porque o magistrado que sucedia o anterior normalmente copiava a parte do edito deste magistrado anterior para o seu próprio edito. Com isso, o conteúdo dos editos foi mantendo uma certa estabilidade, apesar do grande número de editos. Por isso, uma compilação também facilitaria a consulta, traria maior segurança jurídica. E o príncipe Adriano, então, vai ordenar que se faça essa compilação, que em 130 depois de Cristo fica pronta. E aí vai ser chamado Editum Perpetuum. É muito importante que vocês não confundam esse Edito Perpétuo de Salvo Juliano, do imperador Adriano, com o Edito Perpétuo da República. Porque na República, quando nós falávamos de Edito Perpétuo, nós nos referimos a uma formulação do magistrado que vigeria apenas durante o seu próprio mandato. Como os mandatos costumavam ser de um ano, o edito normalmente teria essa duração. Por isso, até ele era conhecido também como lex annua, ou lei anual. Aqui, nós não temos um edito com prazo de validade determinado. Esse edito perpétuo de Salvo Juliano é um edito que é promulgado por uma Constituição Imperial e passa a valer indefinidamente. A partir desse momento, os magistrados não poderão criar novos conteúdos para os editos. Eles só poderão utilizar o conteúdo que já está no edito perpétuo, nessa grande compilação. Então, com isso também, nós teremos uma estagnação do desenvolvimento do ius honorário. Ou seja, o direito que vem dos editos não inova mais, porque os magistrados não podem criar um conteúdo novo, pelo menos como regra. Os senados consultos, por algum tempo, vão assumir uma função até mais importante do que ocupavam na República. Eu lembro vocês que os senados consultos eram aqueles pareceres que o Senado emitia comumente às consultas de magistrados. Então, quando um magistrado realizava uma consulta ao Senado, o Senado respondia por meio desses pareceres, que não eram, durante a República, considerados obrigatórios. No entanto, durante o Principado, no período em que as leis comiciais têm um declínio, os senados consultos acabam ocupando esse espaço legislativo e se tornam fontes obrigatórias de direito.
Além disso, e aí a fonte de destaque, nós teremos as constituições imperiais, que são todas as ordens que emanam do príncipes. Pode ser uma ordem no sentido de uma designação para um subordinado, ou seja, uma ordem voltada para um subordinado. Pode ser um julgamento, já que o príncipe também tinha o poder de julgar algumas causas. Pode ser a formulação de normas no sentido mais geral e abstrato. Na verdade, nós teremos várias espécies de constituições imperiais, mas todas elas são ordens emanadas do príncipe. E é isso que a gente precisa saber nesse momento. Além disso, nós continuamos a ter a jurisprudência, ou seja, as respostas dos prudentes, ou interpretação dos prudentes. Aqueles jurisconsultos ou prudentes que faziam a análise e interpretação do direito, emitindo, às vezes, pareceres, às vezes escrevendo obras doutrinárias, estes continuam com uma grande importância. A mudança que nós teremos no Principado é que algumas dessas obras serão consideradas obrigatórias. Então, aí nós tivemos um fortalecimento dessa própria jurisprudência. No período da República, nós vimos que essas obras não tinham caráter obrigatório, mas elas acabavam influenciando as decisões dos magistrados, influenciando a própria aplicação do direito. Já aqui no período do Principado, nós teremos com Otávio a colocação de que algumas obras eram consideradas como fontes obrigatórias, porque é como se fossem ordens dele mesmo. Então, ele vai escolher algumas obras, obras que tinham maior importância, e vai torná-las fontes obrigatórias. Ao longo desse período, outros príncipes farão o mesmo e vão também trabalhar com algumas obras específicas de prudentes, dizendo que elas são obrigatórias. Então, nós teremos um aumento das obras obrigatórias de prudentes. Então, no final das contas, o quadro da jurisprudência será: algumas obras são consideradas obrigatórias e outras continuam com aquela função meramente persuasiva que já existia desde o período da República Romana. O período do dominato vai se iniciar com uma crise que assolou o final do Principado, que foi uma crise principalmente pela sucessão do cargo de príncipes. Essa crise só cessa quando Diocleciano assume o poder em 284 d.C. Nessa época, então, em 284, Diocleciano, para se manter no poder, percebe que tem que implantar reformas profundas. E ele faz uma série de reformas administrativas, concentrando o poder somente nas suas mãos e não mais dividindo qualquer poder com o Senado. Além disso, no ano de 285, ele faz uma divisão administrativa do Império Romano. Ele vai colocar uma parte no Ocidente, com capital em Roma. Aqui ele vai conferir, inclusive, o título de imperador ao seu braço direito, Maximiano, e a parte oriental, com capital em Bizâncio, mais tarde Constantinopla, que ele mesmo vai governar. Então, nós teremos Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, mais tarde Constantinopla. Cada parte tem o seu imperador, mas o direito se manteria um só, porque quando um dos príncipes, um dos imperadores, fazia uma constituição imperial, ele enviava essa constituição imperial para outra parte, para que lá ela também fosse promulgada. Além disso, nós temos também uma questão de sucessão muito importante. Nós vamos perceber que a sucessão
pelo menos no regime imaginado por Diocleciano, se faria sempre com a indicação do imperador anterior. Ou seja, caberia a Diocleciano indicar o seu sucessor, assim como caberia a Maximiano indicar o seu sucessor. No entanto, se ocorresse a morte do imperador sem a indicação do seu sucessor, o outro imperador, o imperador da outra parte, assumiria interinamente até que essa indicação pudesse se fazer. E aí ela seria feita normalmente pelo chefe dos exércitos. Então, dessa forma, nós tínhamos inclusive essa ligação na sucessão. No entanto, com a morte de Diocleciano em 305, nós vamos ter uma pressão muito grande sobre Maximiano, que deveria ter assumido interinamente, já que Diocleciano não indicara o seu sucessor no Oriente. Então, Maximiano deveria, além de governar o Ocidente, assumir interinamente o Oriente. Mas, pressionado politicamente, ele acaba abdicando do poder. E aí nós temos mais uma crise sucessória, porque várias pessoas querem ocupar essa função de imperador e vão acabar se auto-intitulando como imperadores. A celeuma política, esse conflito sucessório, só cessa quando Constantino assume o poder, unifica os dois impérios e transfere a capital do Império Unificado para Bizâncio, dando o nome à cidade de Constantinopla. Dessa forma, nós voltamos a ter, ainda que temporariamente, um império unificado. Esse império vai permanecer unificado desde o início do governo de Constantino, em 306, até 395, quando morre o imperador Teodósio I. Vai ser a morte do imperador Teodósio I que vai permitir a divisão do império, mas agora a divisão em definitivo, nos moldes imaginados por Diocleciano, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Os filhos de Teodósio, cada um deles fica com uma parte. Arcádio fica com o Oriente e Honório com o Ocidente. Então, a partir daí, nós teremos realmente dois impérios, dois imperadores, mas mantendo ainda a unidade do direito. Exatamente porque as constituições imperiais, que eram a principal fonte, até porque nesse período do dominato nós temos um acúmulo maior de poder nas mãos do príncipes, nós vamos perceber que essas constituições imperiais, sendo promulgadas numa parte, também vão ser na outra parte. Então, as fontes desse período, pelo menos a gente pode perceber que a mais importante aqui, sem dúvida, são as constituições imperiais, porque são as constituições imperiais que inserem propriamente um conteúdo novo no direito, já que o restante é apenas a continuidade. Este já é um período de crise da civilização romana, e exatamente por ser um período de crise, não há muitas inovações no direito. Nós vamos perceber que as fontes dos períodos anteriores continuam sendo utilizadas, como os costumes, ou mesmo como a obra dos jurisconsultos. Essa obra dos jurisconsultos aqui é denominada de iura, que seria a obra dos jurisconsultos clássicos, a jurisprudência, especialmente a jurisprudência produzida no final do período da República e durante todo o período do Principado, que foram as obras mais importantes, as obras que tiveram uma repercussão mais positiva. Então, há uma continuação dessa jurisprudência por meio das iura. Uma das mudanças importantes em relação à iura é a colocação de uma compilação de iura, que vai ser chamada de Lei das Citações. A Lei das Citações foi elaborada pelo imperador Teodósio II
com o objetivo de ordenar a citação dos jurisconsultos nos tribunais, ou seja, na forma de utilização dessas fontes. Porque como nós tínhamos um número muito grande de obras de jurisconsultos, era difícil saber realmente o que cada um tinha escrito, porque nós tínhamos poucos exemplares de cada obra. As obras não eram de fácil acesso. Então, era frequente também as fraudes, inventando citações. Por isso, Teodósio II vai fazer uma Constituição Imperial em que ele regula a citação das obras dos jurisconsultos nos tribunais. E essa citação, então, vai se dar por meio dessa lei, dessa Constituição Imperial, que vai estabelecer que apenas 5 jurisconsultos são considerados como oficiais e que podem ser citados a qualquer tempo, porque estas serão consideradas obras obrigatórias. Então, os jurisconsultos Paulo, Ulpiano, Modestino, Gaio e Papiniano são considerados como jurisconsultos oficiais. Suas obras são oficiais. Na verdade, eles já faleceram em períodos anteriores, mas as suas obras têm uma repercussão muito grande e serão as únicas consideradas como oficiais. Outras obras de jurisconsultos só podem ser utilizadas nos julgamentos se forem referidas por um desses 5 jurisconsultos considerados oficiais. Mas ainda assim é necessário se trazer a obra para se comprovar a veracidade, evitando fraudes. Destes 5, não é necessário trazer a obra, mas dos citados por eles, seria assim. Nesse período também nós teremos as compilações de direito, que serão compilações ou de constituições imperiais, as chamadas leges, ou compilações de iura. Todas essas compilações significam a reunião em um único documento, em um único corpo dessas importantes fontes do direito. Ok? Então, esse vídeo nós ficamos por aqui e no próximo vídeo eu darei continuidade às fontes do dominato, mas especificamente às compilações de direito no dominato romano. Até lá.